Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num tema fascinante: os estudos proféticos. A gente vai explorar um sistema bem específico que olha para a Bíblia não só como um livro de histórias do passado, sabe? Mas como um mapa detalhado de tudo o que aconteceu e do que ainda vai acontecer. Bom, para começar, tem uma palavra-chave que a gente precisa entender: escatologia. Ela vem do grego eschatos, que quer dizer último. Basicamente, é a parte da teologia que estuda o final de tudo, os eventos finais da história, o destino da humanidade. É como se fosse o estudo do grande finale do plano divino. Então, o nosso papo hoje está organizado em 5 etapas, tá? Primeiro, vamos ver os alicerces e os conceitos básicos. Depois, a gente vai ver como a história, segundo essa visão, já estava prevista. Aí a gente entra nos eventos que dão start para o início do fim. Em seguida, vamos detalhar um período bem tenso, a tribulação, e para fechar, a gente olha para o desfecho de toda essa história. Beleza, então vamos lá para a primeira parte, o alicerce. A gente vai falar de dispensações e de Israel. Porque, olha, para entender o que vem pela frente nessa interpretação, não tem jeito. A gente tem que começar pelas fundações. É daqui que tudo parte. A primeira peça-chave desse quebra-cabeça todo é a ideia de dispensação. Essa palavra vem do grego oikonomia, que tem a ver com gestão, administração. Pensa assim: uma dispensação é como se fosse um capítulo diferente na história. Um período em que Deus se relaciona com a humanidade de um jeito específico, com regras e revelações próprias para aquele tempo. E olha só, dentro desses capítulos da história, o material fonte diz que uma nação tem um papel central: Israel. E por quê? Por causa de uma aliança que seria eterna e que promete terra, descendentes e uma bênção que alcançaria o mundo todo. Por isso, nessa visão, Israel é visto como o relógio profético do mundo, sabe? Tudo meio que gira em torno dele. Vamos agora para a nossa segunda sessão, história prevista. A ideia aqui é a seguinte: a fonte argumenta que a maior prova de que existe um roteiro divino para o futuro está no passado. Mais especificamente, em como a ascensão e a queda de grandes impérios já teriam sido previstas com uma precisão impressionante. E tem uma frase da fonte que resume isso perfeitamente. A Bíblia não apenas narra a história, ela antecipa a história. Ou seja, a perspectiva aqui é que os grandes eventos históricos não são acidentes. Eles são, na verdade, o cumprimento de profecias escritas muito, mas muito tempo antes. Agora, olha que interessante isso aqui. Esse slide compara duas visões diferentes lá do livro de Daniel. De um lado, tem uma estátua feita de vários metais. Do outro, uma sequência de animais estranhos. E a interpretação? É que as duas visões, mesmo sendo tão diferentes na aparência, estão falando da mesmíssima coisa. Elas descrevem a mesma sequência de impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e, por fim, Roma. E isso é usado como uma das grandes evidências dessa precisão profética. Ok, agora a gente avança. Vamos para a terceira sessão, o início do fim. A gente sai do que já aconteceu e mergulha nos eventos futuros que, de acordo com essa visão, são o estopim para a fase final da história da humanidade. E aqui tem um ponto super importante para a gente entender o que vem pela frente. É a diferença entre dois eventos que parecem, mas não são a mesma coisa: o arrebatamento e a segunda vinda. Pensa assim: no arrebatamento, Cristo vem para a igreja, no encontro nos ares. Já a segunda vinda, bem mais para frente, é quando ele vem com a igreja, de forma pública, para a terra. Então, um é sobre tirar a igreja do mundo e o outro é sobre trazer a igreja de volta. Logo depois desse evento do arrebatamento, a profecia de Daniel indica que começa um período final de 7 anos. Exatamente, 7 anos. Esse tempo é conhecido como a 70ª semana de Daniel e é o palco de uma série de eventos globais e bem intensos. É o período que muitos chamam de a tribulação. E isso nos joga direto na nossa quarta sessão, Tribulação e as Bestas. Agora o foco é total nesses 7 anos. A gente vai ver os detalhes dos juízos que acontecem e o surgimento de duas figuras, digamos, centrais e nada amigáveis no cenário mundial. Então, durante essa tribulação, os juízos de Deus acontecem em 3 ondas, 3 séries de 7. Primeiro, são abertos os 7 silos. Depois, tocam as 7 trombetas. E, por fim, são derramadas as 7 taças da ira. A interpretação é que cada uma dessas séries é pior que a anterior, uma escalada de intensidade e de impacto no mundo todo. É no meio desse caos todo que surge a primeira figura-chave, a besta que sobe do mar.
A interpretação é que ele é um líder político global, super carismático, que chega ao poder. De acordo com a fonte, ele recebe seu poder do dragão, cria um governo mundial unificado e, no auge do seu poder, exige ser adorado como um deus. E para ajudar esse líder político, aparece uma segunda figura. É a besta que sobe da terra, mais conhecida como falso profeta. O papel dele, ser um líder religioso mundial. Ele vai fazer grandes sinais, até milagres, para convencer todo mundo a adorar a primeira besta. E é ele quem vai implementar aquele sistema de controle total, a famosa marca da besta. Bom, com todas as peças no tabuleiro, a gente chega na nossa quinta e última parte, o desfecho final. É aqui que a história toda chega no seu clímax. Vamos ver a batalha final e o começo de uma era completamente nova. O clímax da tribulação tem nome, a Batalha do Armagedon. É o momento em que os exércitos do mundo inteiro se juntam para lutar contra a volta de Cristo. Mas olha, o que é descrito não é bem uma guerra longa e disputada. É mais como uma derrota instantânea, uma intervenção divina que acaba com tudo de forma rápida e decisiva. A partir daí, a sequência final acontece bem rápido. A vitória no Armagedon dá início ao chamado Reino Milenar, que são 1000 anos de paz na Terra. Depois desses 1000 anos, acontece o juízo final. E esse julgamento, então, abre as portas para o estado eterno com a criação de novos céus e uma nova terra. E o que é esse estado eterno? Bom, ele é descrito como uma restauração total. Um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém desce e Deus passa a morar literalmente no meio da humanidade. Sem mais morte, sem tristeza, sem dor. É como se o propósito original de toda a criação fosse finalmente alcançado de forma plena. E com isso, a gente fecha essa análise. Mas fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a história é mesmo um roteiro, já todo escrito, como essa interpretação sugere, o que de fato significa saber como termina? A fonte indica que a resposta não deveria ser medo, mas sim esperança e uma atitude de vigilância. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.